nosso textuário está em Efésios 6 e 4, que nos diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Verdade prática, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. É um prazer estar convosco para nós iniciar aqui mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Eu sou o evangelista Celso Godoy e já peço para você que pela primeira vez está assistindo nossos vídeos, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Todos vocês são bem-vindos à nossa videoaula. Pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, a sua Bíblia e a sua revista e fique conosco até o final desse vídeo. Nós estamos aqui ministrando uma lição maravilhosa, lição de adulto, né? Nós chegamos à lição de número 8 do segundo trimestre de 2023. Tá? Nós estamos aqui estudando o seriado de lições que tem o estudo sobre os casos de família do Antigo Testamento. Né? Família patriarcal, né? Entra aí família de profeta, de sacerdote, de juízes. Né? Então nós estamos estudando casos em família. E hoje nós vamos estudar o caso da família de Eli e também o caso da família de Samuel. Né? São casos semelhantes que nós estaremos estudando nessa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2 ao versículo 17, versículo 22, capítulo 8, verso 1 ao 3. Nosso comentarista é o pastor Elianai Cabral e ele divide a lição em 3 pontos principais. Primeiro, a paternidade dentro da família. Segundo ponto, tipos de paternidade extremista. E terceiro e último ponto da nossa lição, os fracassos de 2 pais relapsam com os filhos. Né? Então nós temos aqui esses 3 tópicos que nos dão uma noção, né, da direção da nossa lição. E hoje nós vamos falar o tema, a importância da paternidade na vida dos filhos. Né? Então aqui está falando sobre os pais, no sentido da figura masculina. Nós estudamos a lição 6, que falou de pais e mães, a figura masculina e feminina. Na 7ª lição, estudamos sobre sogras, que também é mãe, né? E hoje nós vamos falar, de fato, na figura masculina, né? Pater. Aqui no pater, tá? Na questão do grego, certo? Então, a palavra pater, a figura masculina, sobre Samuel e sobre Eli, tá? Na lição 6 nós falamos sobre pais e mães, tá? Negligentes, tá? Que no grego é gonios ou goniosi, tá? Que fala sobre a figura do pai e da mãe. E hoje nós vamos falar de pater, que significa a figura masculina, ok? Então, adentrando aqui na nossa lição, tá? Nessa lição estudaremos a história das famílias de 2 sacerdotes, Eli e Samuel. Veremos que, apesar da dedicação desses homens ao ministério, seus filhos não seguiram pelo caminho da fidelidade ao Senhor. Nosso propósito é que, a partir dessas 2 histórias bíblicas, os pais, homens, né, reflitam a respeito das suas responsabilidades como pais cristãos quanto à paternidade bíblica. Há mandamento do Senhor para os homens quanto à criação dos seus filhos. Né? Então, há mandamento para os filhos
mas também há mandamento para os pais, a figura masculina, ok? Os filhos devem honrar o pai e mãe, para que viva muitos dias na terra, né? Mas também o provérbio diz que o pai deve ensinar o filho no caminho que deve andar, é um dever do pai, e não provocar a ira, né? No Novo Testamento está dizendo aos filhos, para que eles não venham, né, desviar do caminho do Senhor. Então aqui são mão dupla, né? Tanto a responsabilidade do pai, como a obediência dos filhos. Na nossa introdução, nós temos aqui, nesta lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação dos seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente de seu pai. Tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio na família de Samuel, no exercício do seu sacerdócio. Já na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Então, há pais, né, que acredita que a educação se adquire no colégio ou na igreja, mas a lição não está dizendo isso, que a educação dos filhos, a preparação dos filhos começa no lar. E o pai é o sacerdote, o responsável a ensinar os filhos para que eles possam, né, encarar a realidade da sociedade, da escola e da igreja, porque a escola e a igreja é um complemento dessa educação, né? E quando o filho é bem educado pelos pais em casa, a primeira instituição, né, criada por Deus, então ele vai saber se conduzir na igreja, no colégio e na sociedade, porque o pai ensinou como a palavra de Deus manda. Mas quando o pai mima, né, e não dá a educação correta, o filho vai pensar que o mundo é a sua casa e vai se dar mal quando ele encontrar, né, as adversidades. Então precisamos ter responsabilidade. A educação começa em casa para ensinar o filho, né? Nós temos que dizer não, horas temos que dizer sim, horas temos que educar, não podemos passar pano morno, né? Ora nós temos que ter recreio com nossos filhos, faz parte, tá? É um pai que tem responsabilidade, sabe a hora de ter lazer com seus filhos, sabe a hora de educar os seus filhos, né? E assim ele vai ensinando os seus filhos como comportar futuramente em uma sociedade, né, adversa, ok? Plural, né? Mas não deixando os princípios ensinados pela palavra de Deus. Embora a sociedade é plural, mas nós somos singular em nosso Deus. Aleluia? Então vamos agora ao primeiro ponto da nossa lição, tendo lido já a introdução, agora nós vamos para o primeiro ponto. A paternidade dentro da família, tá? O papel do pai, da figura masculina dentro da família. A primeira família, após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família, Gênesis 4, verso 1 ao 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimentos, cuidar da segurança da família. Já o papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser a ajudadora, ou adjutora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus, e o povo foram displicentes com as suas próprias famílias, principalmente com os seus filhos. Então nós vemos aqui, trazendo para o nosso dia, fazendo uma aplicação pessoal, muitos, né, obreiros se dedicam tanto à igreja, ao trabalho do Senhor, e esquece da família, né? Esquece da família. Então ele não pode ser negligente. Primeiro, ele tem que cuidar da família, porque a primeira igreja é em casa. A primeira igrejinha é em casa. Mas muitas vezes
se emberna na igreja, né? E esquece da família. Enquanto ele está expulsando o demônio, enquanto ele está fazendo curas maravilhas no nome do Senhor, ensinando outras famílias, o diabo está bagunçando a sua casa porque ele está sendo negligente com a primeira igreja, que é a família. Tá? Então, não podemos pôr, né, a família acima de Deus, mas não podemos negligenciar. Deus é acima de tudo, temos que amar a Deus acima de tudo. Mas o nosso papel, diz o apóstolo Paulo, que aquele que não cuida bem dos seus, tá, é pior do que os infiéis e não tem condições de ministrar a casa de Deus. Então a família é a primeira instituição, a primeira igreja em que nós temos que cuidar. E está na responsabilidade dos pais ensinar os filhos no caminho em que deve andar. E tudo parece que por causa do ministério aqui, Eli, principalmente Eli, né, passou pano morto na cabeça dos filhos, não corrigiu, né, disse que eles eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor, isso mostra a negligência de Eli. E ele pagou caro por essa negligência, né? Os filhos faziam e desfaziam e não tinha temor do Senhor. Né? Já Samuel, aqui eu discordo um pouco dessa colocação do escritor, Samuel não tem reprovação. Eli foi reprovado por Deus, estava sentado em uma cadeira, caiu de costas, quebrou o pescoço, tá? Que ele não corrigiu os seus filhos. Mas Samuel, tudo parece que os filhos foram desviados depois de grande, mas até então tinha andado no caminho do Senhor, tá? Mas quando Samuel vai instituir seus filhos como juiz, que já estava velho, os anciões não aceitaram, porque eles andavam, né, não andaram no caminho de Samuel. Então, o pai tem que ensinar o filho. Mas após a maioridade, cada um é responsável pela sua salvação. Há pais que ensinaram bem, mas os filhos desviaram depois que ficaram mais velhos, ou cresceram, né? Não foi negligência dos pais. Então os pais não podem pagar, né, o pecado dos filhos, nem os filhos o pecado dos pais. Mas nós devemos ensinar, como diz Provérbios, a criança no caminho que deve andar, no temor do Senhor. E tudo indica que Samuel ensinou, mas eles se desviaram depois de maior idade. Já Eli foi negligente, é o que nós vimos, né, na história, ok? Samuel não foi reprovado por Deus, mas Eli foi. Claramente, né, nós vemos nas Escrituras. Tá? Segundo ponto do primeiro tópico da nossa lição, né, a falta de autoridade no lar. Olha aí, o sacerdote Eli e Samuel eram homens que exerciam a autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel 2, verso 12, 8 e verso 13. Infelizmente, somente os seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exercia dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Então nós vemos aqui na própria texto, né, no leitura bíblica, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, que eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conhecia ao Senhor. Né? Então nós vemos a negligência do sacerdote Eli. Como eles não conheciam o Senhor, sendo que ele era sacerdote. Né? E eles faziam, né, eles negligenciavam, eles não respeitavam a ordem sacerdotal, eles respeitavam, né, os princípios ali, né, e eles se prostituíam com mulheres, ok? Era filho de Belial, eles não conheciam o Senhor. E nós vemos aqui claramente que Eli não os corrigiu, era conivente, e o Senhor cobrou caro. Cobrou tão caro que ele precisou de permitir
né, Ana ter um filho, por nome de Samuel, e Ana ofereceu para servir o Senhor, e Eli, então, adota a Samuel e cria ele no temor do Senhor, né? Samuel ali sendo claramente ensinado pela sua mãe também, e ele teve temor de Deus. Tá? Mas os filhos de Eli negligenciou essa questão, né? Não corrigindo, sendo conivente, e Deus cobrou claramente dele, tá? Por essa negligência. Então, como eu disse, Samuel, nós vamos entender que os filhos também eram rebeldes, mas que eles desviaram posteriormente. Não há uma cobrança de Deus. Quando o povo pede um rei ali para Israel, que até então estava na jurisdição de Samuel, porque ele era juiz, sacerdote e profeta, ele estava ali julgando Israel, mas o povo pede, eles queriam um rei, como as outras nações tinham. E Samuel vai, né, os anciões reclamam, quando Samuel quer instituir seus filhos como juiz ali em Israel, e diz que os filhos deles não tinham condições. E Samuel vai e reclama a Deus, que o povo tinha rejeitado ele. E Deus disse: Samuel, não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Então faça o que eles estão pedindo. Né? E Samuel então elegeu a Saul, né, para ser rei em Israel. Tá? Então nós não vemos uma reprovação de Deus a Samuel, mas os seus filhos desviaram, tomaram outro rumo. Nós criamos o filho no temor do Senhor, mas passou a maioridade, nós não temos mais controle, né? E aí eles são responsáveis pela sua salvação. Não podemos julgar um obreiro por causa dos seus filhos que está desviado. Agora, quando o obreiro é relapso, deixa os filhos à vontade na igreja, fazendo tudo que não deve, aí sim, esse obreiro não está apto para tomar conta da igreja. Não é o caso de Samuel, mas é o caso de Eli. Tá? Ele foi relapso na criação dos filhos, sendo conivente, não corrigindo aquela ação que eles tinham ali, tá? Que eles metiam o garfo ali, tomava a carne que vinha para o sacrifício, certo? Fazendo ali uma abominação aos olhos do Senhor. Havia cheio de mulheres na porta da tenda e havia prostituição, né? Algo terrível, né, aos olhos do Senhor. Então ele foi cobrado duramente e nós não vemos essa reprovação a Samuel, né? Porém Deus disse: olha, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, mas faça o que eles estão querendo para eles verem que eles estão errados, né? Mas posteriormente Deus escolheu a Davi segundo o seu coração. Não é o caso que nós falarmos essa história, né? Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, os problemas de uma paternidade. Então nós vimos aqui no primeiro ponto a primeira família, no segundo ponto a falta de autoridade no lar, e no terceiro e último ponto do primeiro tópico, os problemas de uma paternidade ausente. Tá? Um caso aí que nós precisamos prestar muita atenção, tá? Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento, quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrios, controle das formações e de estabelecimentos de propriedades para a vida. 1 Timóteo 3 e 4. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade e à gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. Olha aí, a questão da ausência da figura paterna, do pai, a figura masculina na família. Muitos pastores, obreiros envolvidos na obra, deixam a responsabilidade só para a mãe.
E o filho fica sem referencial do pai, porque o pai é que tem uma palavra firme, né? O pai é que vai com o filho ao mecânico para arrumar o carro, para ele ir aprendendo as suas responsabilidades. O pai vai junto com a mãe para fazer as compras, para mostrar que quando ele casar, ele também tem essa responsabilidade. Quando a mãe fica doente, a figura do pai está ali ajudando, né? Troca uma fralda, lava uma louça, né? Varre uma casa. Né? É preciso para que o filho veja a importância do pai em casa ajudando a mãe, porque a mãe não é uma escrava, ela não está debaixo dos pés do marido, mas ela é uma adjutora. Ela ajuda o pai, a mãe ela dá-lhe o apoio, né? No ensinamento do pai. Mas a figura do pai tem que estar presente na família, para o filho não criar sem uma referência masculina. E aí, ele não tem uma firmeza nas suas palavras, porque é o pai que traz essa responsabilidade. A mãe complementa, dá o carinho, ajuda, né? Apoia o pai no seu ensino. Então nós vemos muitos obreiros que se entra com corpo e alma, achando que está fazendo ali a obra de Deus, mas está deixando de atender a família, ficar ausente na casa. E aí o escritor fala sobre Eli e aqui Samuel. Isso trouxe prejuízo para os seus filhos, né? Por falta de estar ali, ajudando a mãe a criar os filhos e orientando no caminho que se deve andar. Então, pais, não esqueça do seu papel, né? Tudo isso, essas referências, depende de si para criar um homem, um filho, como diz Davi a Salomão. Ser homem, tá? Ser homem e anda nos caminhos do Senhor. Então, ser homem é isso, irmão. Ter palavras firmes, né? Fazer negócios certos, não mentir, tá? Tudo isso é a figura do pai na família, não pode ser ausente. Aqui nós vemos algumas vezes, né, obreiros deixando tudo por conta da mãe. A mãe vem na igreja sozinho, né? O obreiro está para o mundão viajando, fazendo a obra, né? E aí você vai, às vezes nós somos conselheiro, né? Vai falar, olha, você precisava estar aqui, trabalho com as crianças, né? E você estava ausente, seu filho estava aí de cabeça baixa, sem você aí. Ah, mas eu estava trabalhando na obra. Não, você tem que dividir as coisas, né? Você tem que trabalhar na obra, mas também tem que atender a família, tem que ir no lazer, tem que estar na escola, certo? Vendo como é que está seu filho, se sente figura. Quando tem um trabalho na igreja de criança, você tem que estar junto, porque chama os pais na frente, só está a mãe. O filho fica sem graça ali. Onde está meu pai? Então nós temos que ver essas pequenas coisas para que os nossos filhos não venham, né, depois jogar em nosso rosto que nós somos o pai ausente. Então preste atenção nessa questão. São pequenas coisas que ajudam, né, a família a crescer no temor do Senhor. E se mais tarde o filho vier a desviar, não é culpa sua, mas é a escolha que ele fez. Você fez o seu papel de pai cristão, ok? São detalhes que a gente vê na igreja. E a gente tem que corrigir nós também, né, vendo o erro dos outros, né? Então vamos aqui para o segundo ponto da nossa lição. Tipos de paternidade extremista, né? Então vimos aqui, né, a paternidade dentro da família e vamos ver agora o tipo de paternidades extremistas, né? Todos os extremos é perigoso. Se você é radical demais, é perigoso. Se você é liberal demais, também é perigoso. Você tem que ter equilíbrio na sua responsabilidade com a família, ok? Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, é a ética cristã. Orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Então, o nosso manual, a nossa cartilha para nós criarmos nossos filhos bons é a palavra de Deus. Aprendendo com o erro dos patriarcas, aprendendo com o acerto deles e sendo orientado por Deus como criar os nossos filhos. Então, nós temos aqui 2 tipos de paternidade. Quais são eles? Que devem ser evitados e corrigidos. Primeiro, no primeiro ponto, a paternidade autoritária.
O autoritarismo não cabe na família. Você tem que ter autoridade. Nós podemos confundir autoritarismo com autoridade. O pai tem que ter autoridade, mas não ser autoritarista. Nós temos que fazer aí, né? Temos que ir para o dicionário para ver a diferença entre esses dois termos, ok? Segundo, né, que deve ser evitado e corrigido na paternidade. A paternidade permissiva, né? Permite tudo ao filho, fica à vontade, não diz não, né? E hoje há na sociedade que nós não devemos falar a palavra não para os filhos, tem que deixá-los à vontade. Não. Nós vemos repleto no Novo Testamento Jesus dizendo não, no Sermão do Monte, não, não e não. E agora nós como pais não vamos dizer não para nosso filho, temos que dizer não na hora certa e dizer sim na hora certa. Ele tem que saber, né? Diz a palavra que o filho que Deus corrige, né? E aquele que obedece é chamado de filho, mas aquele que não obedece é chamado de bastardo. Então Deus diz não também, né? Nós vemos nos mandamentos, eu não vou lembrar todos eles aqui, são 603 mandamentos dados por Moisés, civil, moral, né, e cerimonial, são três classes das 613, existem 248 de mandamentos, se não estou equivocado, negativos, e mais 300 e pouco de mandamentos positivos, tá? O que não devia fazer e aqueles que deviam fazer e obedecer. Então, essa questão aí, dessa nova, né, conceito de sociedade, não dizer não aos filhos, é perigoso. Nós temos que corrigir o filho com vara, também dizer não para eles, que não pode fazer, para eles aprender. Então vamos aqui à paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Olha aí, está robotizado aqui, né? Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição sobre apenas manipular os filhos, exigir deles comportamentos forçados, os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, o pai autoritário diz para o filho não e acabou. Dá um tapa na mesa, que arrebenta até o ouvido de tão alto que é o tapa, de tão forte, e o filho sai murchinho, sem saber por que está sendo corrigido, e ele tem que atender, né? Não faça isso e acabou, não. Nós temos que ensinar o filho por que ele não pode fazer aquilo, por que ele não deve fazer aquilo. Isso é autoridade. Meu filho, você não pode mentir, porque a palavra de Deus diz que os filhos, né, João 8:44, que vós tem por pai o maligno, porque ele se firmou na mentira desde o princípio, e não há verdade nele. Então quem mente são filhos do diabo, ensinando com carinho. Um jovem chegou no pastor e disse: pastor, eu jogo bola, eu quero que o senhor prova na Bíblia porque não pode jogar bola. E o pastor, com muita sabedoria, baixou a cabeça, fez como Jesus, né? Não escreveu na areia, mas pensou, pediu direção de Deus e disse: olha, ele falou: não tem, pastor, na Bíblia é escrito que não pode jogar bola. E aí ele disse: se você me mostrar onde está escrito na Bíblia que pode jogar bola, você pode continuar. Então ele deu a resposta certa, o rapaz abaixou a cabeça e aprendeu, né, que tudo é mister, mas nem tudo me convém. Tudo me é mister, mas não me deixarei, né, ser seduzido por essas coisas, porque pode prejudicar a minha comunhão com Deus, né? Nós temos que ser atleta de Cristo e não do mundo. Nós temos que ser Pelé de Deus e não Pelé do mundo, ok? Porque o nosso esporte, a nossa carreira, né,
a nossa disputa é por uma coroa incorruptível e não por uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo diz que aqueles que correm na arena, correm por uma coroa corruptível. Mas os que, atleta de Cristo, corre e concorre por uma coroa incorruptível. E todos aqueles que correm, embora alguns correm mais devagar, né, outros chegam a arrastar, mas todos vão ganhar o prêmio, se eles forem fiel. Tá? Então, Deus tem um galardão para você, se você continuar firme, fazendo a obra de Deus. E nosso atletismo é pregar a palavra. Nós somos chamados, não é para ficar só na igreja, em quatro paredes, mas é para ser testemunho de Jesus, pregar o evangelho. Esse é o nosso esporte, o nosso hobby, ser alegre. O apóstolo Paulo diz, se eu fazer só aquilo que Cristo manda, não tem valor nenhum. Eu tenho que fazer com alegria mais do que ele mandou, fazer espontaneamente. Então nós temos que ser atleta de Cristo. E o rapaz entrou na linha com a palavra, né, não autoritária e radical, mas com a palavra, né, de autoridade divina. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. A paternidade permissiva. Tá? Segundo ponto, segundo tópico, né? Tipos de paternidade extrema, a qual que deve ser evitada. Então agora vamos na segunda. A paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não os amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissível é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando comete erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. É o caso de Eli. Viu os filhos, né, blasfemando, pecando contra Deus e não dizia nada, não corrigia, tá? Isso aí é a paternidade permissiva, permitia tudo, deixa o filho ficar à vontade, certo? Na casa do Senhor, criança correndo para lá e para cá, brincando, gritando e o pai não fala nada. O pastor tem que levantar, pedir para um diácono tomar conta, né? Aí quando crescer, pensa que a igreja é a casa dele. E aí começa a bagunçar. É o caso do filho de Eli. Deus cobrou caro. Você vai pagar caro porque você vê os seus filhos fazendo o que não deve e não corrige. É conivente, passa pano morno, a mão na cabeça. Então, não podemos ser um pai, né, permissivo, que deixa o filho à vontade, faça o que quer, fica como quer. Não, nós devemos corrigi-lo, certo? Dizer não, pôr no seu lugar para que ele possa crescer com reverência na casa do Senhor. Tá? Sabe, a hora do culto ele tem que estar sentado para ouvir a palavra de Deus. Tá? Não está saindo, prestando atenção, e ele quando crescer vai ter essa obediência. Mas não aconteceu isso com Eli, né? E os seus filhos foi negligente. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão. Não ser um pai permissivo. Permite tudo que o filho quer. Depois vamos reclamar. Por que meu filho está assim? No que eu errei? Você não corrigiu. Você dava exemplo, mas na hora que precisava de falar não, de dar uma varada, de corrigi-lo por causa de um erro que ele cometeu, você não fez. Deixou à vontade. E aí vem o prejuízo mais tarde. Então nós temos que ser orientados pela palavra de Deus. Ela é rica, recheada de instruções como criar os filhos, como conduzir uma família na presença do Senhor. Terceiro ponto do nosso segundo tópico. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Olha aí. Cobrando aqui do sacerdote. O texto bíblico diz: era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial. Filho de Belial, pessoas que não conheciam o Senhor. Tá? 1 Samuel 2:12.
A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo eal ou ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitava as coisas sagradas. O tabernáculo, 1 Samuel 2,13 ao versículo 17. E lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família. Tá? Então aí é lamentável isso. Um obreiro, um pastor de igreja, vê os filhos fazendo tudo errado, corrigindo a igreja, ensinando a igreja e não ensinando a sua própria família. Cai naquilo que o pai disse, que tal obreiro não deve presidir na casa de Deus, que ele é pior do que os infiéis. Tá? Aí o chicote de Jeová vai cantar no seu lombo também. Agora, quando você ensina e mais tarde o filho não obedece, você não será culpado. Mas no caso aqui, os filhos estavam bagunçando e ele conivente, permissivo. Então temos que tomar cuidado, pais. Leiam a palavra de Deus, estudem e criem o filho no caminho que se deve andar. E mais tarde ele vai lembrar de ti com orgulho, tá? Mas muitos filhos dizem, olha, meu pai nunca me ensinou, nunca foi omisso, foi permissivo e hoje eu estou desse jeito, para reclamar de você, tá? Então vamos aí, você que tem filhos pequenos, tome prumo e corrija o filho no caminho que se deve andar. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, o fracasso de dois pais relapso com os filhos. Tá? Primeiro, omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli e filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que ele ficou na frente do sacerdote em Israel, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Os seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo. E mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros estão antes do ministério, começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3 e 4. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Então aqui eu discordo um pouco, distancio do comentarista, porque eu vejo que quem foi cobrado foi Eli. Ele foi relapso, negligente, não ensinou o filho, viu os filhos fazendo errado e era permissível. Porém, Samuel dá-nos a entender que durante a criação dos filhos, enquanto eram pequenos, ele criou no temor do Senhor. Mas nós vamos entender aqui que Samuel não foi reprovado justamente por isso, porque os filhos desviaram depois de maior idade. Tomaram outro caminho. Não respeitaram, não aderiram ao ensino do seu pai. Eu entendo dessa forma, né? Até porque Samuel não foi reprovado, mas Eli foi reprovado. A morte dele foi justamente por causa disso, né? Ele ficava assim na cadeira, gordão, só balançando, né? Quer trabalhar para o Senhor, mas ficava ali, né? E os filhos rebeliando, e de repente os filhos é morto na guerra. Eli assusta com a notícia, cai de costa e quebra o pescoço porque era muito gordo. Então aí, quando Samuel disse para ele, Deus usou Samuel dizendo,
que ia corrigir a sua casa por falha dele. Porém, Samuel não foi reprovado. Então dá a entender que os filhos foram criados no caminho do Senhor, mas depois eles se desviaram. Quando foi rejeitado, Samuel também se aceitou rejeitado, e Deus entrou com um consolo, dizendo, não, Samuel, não é você que é rejeitado, sou eu, fica tranquilo. Tá? É a mim que estão rejeitando. Eles não querem mais o governo teocrático, mas agora eles querem o governo monárquico. E aí, o povo de Israel teve altos e baixos, né? E a história você já sabe. Avançando então para o segundo ponto do terceiro tópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Tá? Houve sim alguma falha em Samuel, como tem todos os pais, mas não foi tão grave como foi a de Eli, que foi reprovado por Deus. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes, olha aí, espera de nós, de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com os seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo 5 e 8. Né? Porque quando um obreiro não cuida da sua família, os filhos ficam à vontade, a igreja começa a murmurar. Cria-se o pecado da murmuração. Olha lá, quer ensinar? Não pode andar assim, não pode vestir assim, não pode fazer isso e aquilo, e os filhos fazendo, ele não corrige. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser, nós e nossa família, nossas esposas, tem que ser primeiro exemplo, para depois nós levarmos os ensinos da palavra de Deus à igreja. Como pode uma igreja, os membros, respeitar um pastor, se os seus filhos, que está na sua tutela ainda, não têm reverência na casa de Deus? E é lógico que depois que eles ficam de maior, que é responsável pela sua salvação, não podemos julgar o pastor por aqueles filhos rebeldes que estão desviados. Embora, se eles estiverem morando com o pastor, eles têm que respeitar a casa de Deus. Tá? Mas embora o pastor não possa ter mais aquela autoridade como era de menor. Aí eles tomam, né, o rumo do seu nariz, mas eles têm que respeitar a casa do pai e respeitar a casa de Deus. Aqui não. Aqui vocês não podem andar do jeito que vocês querem. Tem que respeitar. E em casa também não. Som alto, música do mundo, não. Se você sair de casa, for morar sozinho ou casar, não vou ser conivente com isso, mas aí eu não posso, né, ter autoridade sobre o que cada um toma o rumo que quer, o caminho que ele quer. Só duas alternativas. Jesus disse, o caminho largo e o caminho estreito. E o filho vai decidir. Mas mais tarde, se o pai foi uma pessoa que foi presente na família, ele vai lembrar dos conselhos do pai e há uma possibilidade dele voltar para a casa do Senhor, para o caminho do Senhor. Mas quando o pai é relapso, jamais ele voltará. E o pai será culpado por isso, né? Por negligência, ok? Então aqui, avançando para o terceiro ponto, do terceiro tópico, o tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos, no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor, por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, os seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiro, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico do tratamento adequado passa pelo respeito e a demonstração. Efésios 6, verso 1 ao 4. Então, outra questão.
o pastor ser uma personagem, uma pessoa pública, né? Muitos começam, a igreja, muitos desavisados, né? Carnais, começam, qualquer coisa que o filho do pastor faz, eles começam a acusar. Mas tem que saber que ele é uma criança, está vivendo a sua vida infantil. É lógico que o pai corrige, mas às vezes dá um deslize, né? Faz alguma arte. Quando é adolescente também, né? Mas o pai está corrigindo. Qualquer coisinha começa a apontar, né? Para o filho, e se entristece o pastor, né? O filho fica revoltado porque não tem o apoio da igreja. Às vezes nós chegar no menino com carinho, né? Que é filho de pastor, dizer, olha, você não pode fazer isso, né? Você é uma pessoa de presença na igreja, filho do pastor, com carinho, mas chega acusando. O filho do pastor, às vezes o filho cria revoltado e não quer saber mais de igreja. Então nós, como igreja, temos que ser sábio também, como obreiro, como diácono. Quantas vezes eu vi diácono pegar o filho de obreiro e sair quase arrancando a orelha dele, né? E o pai, às vezes, fica bravo, né? Então nós não podemos fazer isso. Isso aí é autoritarismo. Nós temos que conversar, né? Eu cuidei de criança, mas lógico que eu tive os meus erros, depois eu me corrigi, mas eu conversava com muito carinho, né? Explicava para que eles não viessem a ficar contrariados com a igreja. Né? Muitos pais também chegam em casa, começam a falar mal do pastor, né? E às vezes fala mal do pastor, até perde os filhos do pastor. Isso não é bom, é uma pessoa pública, mas nós temos que saber que nós somos homens, temos as nossas falhas, os nossos filhos não é perfeito, mas o pai está criando na doutrina que se deve criar. Então nós temos que tomar muito cuidado para não entristecer os nossos filhos, né? Pais, não provoquei ira sobre os vossos filhos, para que eles não venham desviar do caminho do Senhor. Filhos, honra teu pai e tua mãe para que tenha, né, muitos dias de vida na terra. São mandamentos do Senhor. Então vamos ter o equilíbrio, não vamos ser radical, né? Não vamos ser permissivo, não vamos ser autoritário, mas temos a autoridade da palavra de Deus. Não vamos ser permissivo, mas ser equilibrado, certo? E ter equilíbrio para fazer a obra de Deus na nossa família. Conclusão, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serva ao Senhor. O extremo precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Chegamos ao fim de mais uma lição maravilhosa, onde aprendemos como criar os filhos, ser uma figura masculina, paterna no lar, ajudando a mãe, ajudando, né, a adjutora, a criar os filhos no temor do Senhor e não ser ausente, mas presente na família. Um beijão no seu coração, curta os nossos vídeos, dá o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que nossa palavra, a palavra de Deus, alcance mais corações, né, que o YouTube, a plataforma, possa divulgar mais nossos vídeos. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Até o próximo vídeo. Bye, bye.